Ouça isso aqui. Desistir significa abrir mão. Não prosseguir. Também é abrir mão voluntariamente. Quando você toma a decisão de desistir de fazer algo, você está abrindo mão. Você está deixando de prosseguir. Você está, na sua decisão de desistir, abandonando um projeto. Todas as decisões que você tomou, que diz respeito a desistir, você está mostrando para Deus e para as pessoas que estão em sua volta, que você não quer mais perseverar, persistir. Não há mais confiança. Não há mais prazer e gozo. O que eu quero é abrir mão daquilo que Deus propôs para mim e para as pessoas que estão à minha volta. E eu vou repetir de novo. Não desista. Milhares de pessoas hoje estão prejudicadas, porque milhares também de pessoas tomaram decisões em desistirem de algo por causa do seu egoísmo, esquecendo que a decisão que ela está tomando está influenciando outras pessoas. Quando eu tomo uma decisão, e essa decisão é de desistir, eu não posso esquecer que há pessoas em minha volta que também têm um propósito de Deus, chamado de Deus, vontade de Deus, querer de Deus, efetuar de Deus, esperando Deus me usar para abençoá-la. Então desistir é abandonar um projeto e um propósito. Quantas pessoas hoje abandonaram o maior projeto de toda a terra? O melhor propósito já exposto para um ser humano. Quantas pessoas hoje desistiram, ligaram para pastores, ligaram para os seus líderes, ligaram para patrões, ligaram para pais, para mães, para esposa, para esposo, para filhos, desistindo de algo que não era para desistir, que estão abandonando na sua decisão o projeto de Deus e o propósito de Deus, sem olhar a consequência que isso vai trazer na vida daquele que toma essa decisão e das pessoas que estão em sua volta. Então eu vou reafirmar e pedir novamente: não desistam. Não abandone o propósito e o projeto de Deus através da sua vida. Não abandone. Não abra mão, custe o que custar. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu. Não abra mão do maior projeto: salvação. Propósito, salvação. Não abra mão. Aconteça o que tiver que acontecer, creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu vim aqui nessa noite e vou enfatizar de novo, só pedir a vocês: não desistam. Não abra mão da sua família, não abra mão da sua casa, não abra mão da sua empresa, não abra mão do ministério que o Senhor te confiou, não abra mão dos dons que Deus te deu, não abra mão, não desistam por nada. Eu queria entrar dentro de vocês, para mim poder sentir
se vocês verdadeiramente estão entendendo o que Deus está pedindo através da minha vida. Não desistam, porque a ordem do Senhor é, em Hebreus 10, 35, depois nós iremos ler 35, 36, 37 e 38, mas ouça, quando o Senhor nos pede para não desistirmos, Ele está querendo algo de nós, e o que Ele quer? Que nós continuemos na perseverança. Ele vai dizer assim, precisa perseverar. O que Ele está querendo é que nós não sejamos como alguns que retrocedendo, não tem mais o agrado do Senhor. O que o Senhor está nos pedindo, quando Ele diz não desista, Ele está querendo dizer assim, olha, não abra mão da confiança. Acredite, creia, só persevera aquele que crê, acredita e confia. Só persevera. Só aqueles que acreditam que aquele que prometeu, Ele promete, dá início e termina aquilo que Ele iniciou. Certa vez, um homem, já conhecem a história, por ser perseguido, porque ele falou com o rei, aquilo que o Senhor ordenara. Porque este rei queria comprar a vinha de Nabote. Esse rei não gostou que Nabote não queria vender a sua vinha. E a Bíblia diz que esse rei vai falar para a sua esposa, para Jezabel. E a Bíblia diz que Jezabel então vai falar com esse homem de Deus, através dos seus servos. Digam para Elias, que assim como ele fez com os meus, farei com ele, vou matá-lo. A Bíblia diz que Elias então foge. Em 1 Reis, a palavra do Senhor vai dizer que Elias em oração vai pedir a Deus a morte. O que Elias está querendo dizer é, Senhor, eu desisto de ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Senhor, coloque outro no meu lugar. Eu não aguento mais essa perseguição. Não aguento mais esse sofrimento. Então, Senhor, permita eu abandonar o teu projeto. E assim são muitos hoje. Estão pedindo ao Senhor para o Senhor os tirar. Seja com a morte, ou seja mudando de igreja para igreja. E o Senhor está dizendo, esse não é o caminho correto. O caminho correto é ser tratado por mim, no lugar que você está achando que vai morrer, mas não vai morrer. Embora você deseje a morte. Está lá Elias, debaixo de uma árvore chamada giesta. Elias está orando, e assim são muitos na igreja, oram para sair da igreja. E diz que Deus concorda com isso, aonde? Estão debaixo de uma árvore, numa sombra. A Bíblia diz que Elias, homem de Deus, profeta de Deus, reconhecido e temido por muitos, está dormindo após a oração. Ou seja, ele está querendo morrer. Desistir. Quantos entraram aqui? Estão entrando aqui ano após anos, querendo desistir, abandonar e abrir mão
de um projeto que parece que é seu, mas não é seu, é de Deus. Está enxergando, Zito? Tá? Ou está dormindo? Os dois? Você é profissional, hein? Para ver se você está bem ali, porque, ouça, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, estão hoje tomando decisões, como Elias, entrando para o quarto, fechando a porta e dizendo: Senhor, me tira do altar daquela igreja, me tira da dança, me tira do imagem de divulgação, me tira do diaconato, me tira do ministério de louvor. Senhor, aqui, vou fazer até um propósito. Pede o pastor para não me colocar mais para pregar. Mostra o líder do ministério de louvor que eu não quero mais, porque assim não haverá culpa. Ei, o Senhor está dizendo que todas as vezes que nós decidimos em desistir, nós estamos abandonando um projeto que não é nosso, é dele. Quando você desiste de orar, quando você desiste de jejuar, quando você desiste de buscar, quando você desiste de congregar, o que você está fazendo é abandonando o projeto de Deus. Está abrindo mão do melhor, do mais recompensador projeto já oferecido ao homem. Essa foi tremenda, hein, pastor Tiago? Obrigado, Espírito Santo. Vocês gravaram aí, depois vocês passam para mim. Meu Deus! O único projeto que é recompensado com vida eterna. Não é passageira a recompensa. A passageira, ela passa. A que Ele nos fala é eterna, é permanente. E o que me agrada é que nesse projeto e nesse propósito, oh meu Deus, Ele diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu vou repetir mais uma vez, você que está em casa, não desista. Não abra mão. Não abandone o maior projeto já oferecido ao homem e a uma mulher. Não façam isso. Eu não sei o que vocês estão passando, o que cada um está passando, eu não sei da vida de todo mundo. Mas uma coisa eu lhe garanto, que aquele que chamou e prometeu, Ele continua fiel. Ele continua fiel. Está lá Elias, dormindo, pedindo a morte. Não quero mais. Não quero mais profetizar. Acha fácil, né? Não quero mais ir na igreja. Olha só o que Elias está pedindo. Eu não quero mais que o teu Espírito habite em mim. Está pedindo para morrer. Todas as vezes que você desiste do projeto de Deus e do plano de Deus, você está dizendo assim: Deus, deixa eu sozinho agora. Elias, não quero mais ter revelações, não quero mais ter visões, não quero mais que as pessoas temam a mim com a tua presença. Eu não quero mais viver os teus planos, os teus projetos, os teus propósitos, porque eu não aguento mais a perseguição de Jezabel, e eu tenho percebido que eu estou sozinho. E o Senhor vai dizer: Elias, você não está só. Elias está dormindo, achando que Deus ia ouvir a oração dele. É isso que eu não entendo. Como que Deus vai falar para uma pessoa abandonar o projeto e o propósito dele? E tem gente que chega para mim e fala assim: Deus me confirmou.
Agora tem que saber qual Deus que falou, né? Deus me revelou, pastor, que realmente eu tenho que sair da igreja. Eu tenho que ir para outra igreja. Se vai para outra igreja com o mesmo problema no projeto que Deus deu para ela aqui, ou para ele, não vai adiantar em nada. Elias está com um grande problema. Ameaçado de morte, perseguido. Não é por qualquer pessoa não. Pela esposa do rei Acabe. E a Bíblia diz que o Senhor ouve a oração de Elias. E o que o Senhor vai fazer, Elias? Anjo, vai lá. Eu gosto. Espera aí, eu vou encenar, é melhor. Gostei, hoje eu estou alegre. Ontem eu também estava alegre. Todo dia eu estou alegre. Elias. A alma dele pedindo para morrer. Ô Cirlei, pega lá para mim o copinho da água e um pãozinho só, por favor. Só para me encenar aqui, você faz essa gentileza? Aí, você estava doido para ver como o pastor dorme? Vocês vão ver agora. Não consigo dormir assim não, só de bruço. Só para encenar, né, Tiago? 3 minutos? Eu durmo rápido, pastor Tiago? Mas mais do que o Gabriel, não durmo não. Vamos lá, aqui ó, Elias, ó. Após orar, a alma dele. Você sabia que eu visito pessoas no hospital, a qual o Senhor não quer levar, mas ela fica pedindo para morrer? Você não entendeu não, né? É você querendo desistir e Deus falando, Elias, ó, vou morrer. Está lá, dormindo. A Bíblia diz que enquanto ele está achando que Deus ouviu a sua oração e vai fazer aquilo que ele quer, vem um anjo. Vem cá, anjo. Deixa o anjo passar aí, Felipe. Ô anjo, põe aqui, anjo. Põe aqui. Ao anjo enviado por Deus. Põe, isso. Pode deixar aí, anjo. Elias está lá. A Bíblia diz que o anjo vem e acorda Elias. Elias! Elias acorda. Igual eu, bonito. Você riu, né? A Bíblia diz que lá está, ao seu lado, pão e água. Olha Elias. Acorda, come, bebe a água. Não levanta, dorme de novo. Não entendeu não? É você. Todo dia Deus te dá uma palavra, uma orientação, um direcionamento, mas você dentro de você continua a dormir. Sabe por quê? Porque você prefere desistir do que confiar naquilo que Deus te prometeu. Elias! Vem o anjo de novo e acorda. Elias então acorda, levanta, sabe por quê? Porque o Senhor diz assim para ele, Elias, a sua jornada ainda é longa. Não entendeu não? Está querendo desistir? O Senhor está dizendo assim, ó, a sua jornada ainda é longa. Sabe por quê, Elias? Porque a decisão que você está tomando, você está pensando só em você, mas os meus planos são maiores do que os seus, os meus pensamentos são maiores que o seu, os meus propósitos são maiores que o seu, Elias. Então, Elias, levanta. Vou repetir. Então Elias, levanta, já comeu pão, já bebeu água, agora levanta, porque ainda a tua jornada é longa,
Enquanto você quer desistir, eu estou dizendo para você que há pessoas envolvidas dentro do seu chamado, do teu propósito. E eu vou usar você para cumprir na vida dos outros envolvidos. Então levanta. Ei, você que entrou aqui caído, levanta. Você que entrou aqui chorando, pode parar de chorar e pode se alegrar, porque o Senhor nesta noite está te chamando. Você não vai morrer porque você quer, só irá morrer se Deus quiser. Embora a sua alma deseja desistir, Ele está dizendo, não vai. Não vai, mas eu quero. Ele, não. E vai doer agora. E você não irá morrer agora, só porque Deus tem propósito na vida de outras pessoas, através da sua vida. Agora fica um alerta, que depois que Ele usar você para cumprir um propósito, uma vez que você pediu a morte, Ele vai te levar. Enquanto Ele não cumprir aquilo que Ele tem para cumprir na vida das pessoas envolvidas, você vai ficar vivo ou viva. Mas no dia que Ele cumprir a um pedido seu, Ele vai te ouvir e você não mais existirá nessa terra. Elias, quero morrer ao Senhor. Elias, levanta. 1 Reis, abra sua Bíblia. Eu já estou encerrando. 1 Reis, capítulo 19, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Altíssimo. Te damos honra, Senhor. Ah, Deus, eu vejo o teu amor aqui nessa noite para conosco. Nós te amamos, Pai, pelo teu cuidado, louvado seja. Aleluia! Deus é maravilhoso, meu Deus. Não desista. E aqui eu vou ser bem ousado. Não desista dessa sua construção. Não desista deste sonho. Não desista dessa conquista. Não desista da reconstrução. Não desista da restituição. Tudo aquilo que Deus falou que irá fazer. Não desistam. Não desistam em nome de Jesus. Olha só o que diz. Versículo 15. Olha só que lindo. O Senhor disse a Elias: volte pelo caminho por onde veio. Qual é o caminho que levou você a querer desistir? Você é duro, hein? Você que saiu da igreja. Se eu sou o caminho que levou você a desistir, o Senhor está dizendo, pode voltar para mim. O caminho é eu, pastorzão. Só para você entender. Saiu da igreja por causa de mim? Ei, caminho sou eu, pode voltar. Pode voltar. Porque há terceiros envolvidos. Onde é que está a câmera? São tantas câmeras que eu fico até perdido. Tem alguém aqui? Ou é só lá mesmo? É só lá? Pode voltar. Agora vamos mudar. Agora a situação é com você. Pode falar para essa pessoa aqui. Tem que voltar do caminho que gerou essa tristeza e essa decisão de desistir. O caminho, se fui eu que causei, tem que voltar. O Senhor está dizendo, Elias, volte para o caminho da onde você está escrito. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, tem pessoas envolvidas nessa sua decisão. E essas pessoas têm chamado de Deus, propósito de Deus e plano de Deus. Toma muito cuidado, viu? Olha só o que o Senhor vai fazer. Chegando lá, unja, Azael como rei da Síria.
a minha desistência não iria levantar um rei. Uma pessoa comum e agora ser uma pessoa incomum. E registrada no maior livro da face da terra. Eu acho que você não entendeu a gravidade da decisão de uma pessoa quando ela desiste de algo. Ela não tem noção. Não tem. Quando Elias queria a morte, queria desistir, o Senhor está dizendo: Elias, enquanto você está querendo desistir, tem um que eu escolhi para ser rei, rapaz. Elias, você só está olhando para o seu umbigo. Você só está olhando para o seu desejo, a sua vontade, os seus problemas. Só que eu, Elias, criei foi todos. Sei de todos. Então, Elias, coma, beba, levante e vá fazer aquilo que eu ordenei através da sua vida, porque Azael vai ser rei. Não entendeu não? Aquilo que Deus prometeu em fazer na sua vida, como na vida de Elias ser profeta, ele fez. E aquilo que ele prometeu em fazer na vida do outro através de Elias, ele também fez. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. 2 reis. E unja Eliseu para suceder você como profeta. Pessoas envolvidas que poderiam ser prejudicadas se Deus não tivesse o controle de tudo. Embora você ache que tem um controle de tudo, quem tem o maior controle e todo o controle é Deus. É tremendo. Sabe o que é tremendo, irmãos? Pela experiência no ministério, seja na quadrangular e aqui, que as pessoas que tomaram decisões por si só, desistiram por si só em qualquer área, e aqui eu vou falar da igreja, sabe o que acontece com elas? Fica igual um andarilho, não sabe para onde vai. Sabe por quê? Porque a partir do momento que elas desistiram de cumprir o propósito de Deus naquele lugar, se afastaram do plano, do projeto e até mesmo do Espírito Santo. Por isso que fica pulando de igreja em igreja. E alguns se tornam desigrejados. Sabe por quê? Porque acha que o propósito dele, a vontade dele, o querer dele é maior do que o de Deus. O Senhor estava falando aqui com Elias. Olha só o que o Espírito Santo traz à minha memória. Olha só, coisas de bastidores de igreja, aonde eu congreguei um dia. O Espírito Santo me fez lembrar no dia que eu peguei a chave da igreja, porque eu era o responsável. Eu abria, fechava a igreja, limpava a igreja. Numa sexta-feira, eu peguei a chave da igreja. Fui até o pastor no corredor, entreguei na mão dele. Falei, tá aqui a chave. Como nós havíamos conversado. O Senhor me abençoou. Eu estou saindo hoje da igreja. Entreguei. Quando eu entreguei a chave para esse pastor, sabe o que esse pastor havia dito no altar? O pastor Luiz vai crescer e crescer muito, porque sempre foi obediente. Eu abençoei ele, sua filha, sua esposa, pastor Zito, Flávia e Carol, para sair da igreja, no altar da igreja. Quando foi no domingo, eu saí na sexta. Quando foi no domingo, influenciado por a companheira, disseram lá no altar, ele está endemoniado. No meio da semana,
marcaram uma reunião, assembleia, e disseram: está achando que vai abrir uma igreja? Vai abrir lá, é um botequim. Líderes de outras denominações do bairro, é rebelde. Mas não sabiam que o pastor Ronaldo havia me abençoado para sair da igreja. Não era pastor Lorival. Pastor Lorival saiu da igreja antes de mim. Ele saiu, nos abandonou, mandaram outro, pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo me abençoou para sair da igreja. Sabe por quê? Porque a minha exigência era ser pastor daquela igreja. Ele disse: não está na minha alçada, isso é o Vander que faz. Então, eu deixo a igreja hoje. Por que eu fiz isso? Porque era eu que visitava, era eu que limpava, era eu que fazia tudo. Ele só ia lá na igreja para pregar. Só. Porque ele trabalhava com táxi, eu tinha mais tempo do que ele. Excelente pessoa, foi um pastor excelente para mim. Foi o único pastor no Evangelho Quadrangular que me abençoou financeiramente num dia de culto para me pagar parte da prestação do meu carro. Mas ninguém fez isso. Por que o Espírito Santo trouxe à minha memória isso? Porque para muitos eu havia desistido. Para muitos eu era o rebelde. Para muitos eu era o errado. Agora vamos lá para a palavra. Se eu tivesse sido tudo aquilo que eles disseram, nós estaríamos assim? A maioria das pessoas que saíram dessa igreja foi pelo WhatsApp e nem falaram que saíram. Só conversa como terceiro para vocês. Fala para pastor e para mim uma coisa, e para vocês falam outras. Só que nós temos tudo gravado. O que eu estou querendo mostrar, irmãos? Que Deus sabe quando uma pessoa desiste aqui no coração e quando não desiste. Me faz ele lembrar que quando eles tiraram todos os meus cargos da igreja, eu fui o único que permaneci com a minha família na escola bíblica. Deixei de ser líder, deixei de pregar por um ano, me expulsaram da igreja e o povo falava: sai daí. E eu dizia: não, Deus não falou. Deus não falou. Deus não falou. E eu permaneci. E às vezes você quer tomar uma decisão porque você está sendo perseguido. Ô irmão, quero convidar você uma hora ir lá conhecer minha mãe e perguntar à minha mãe como que foi o período quando Deus tirou o meu português. Eu fiquei falando um ano não português. Minha mãe não é cristã não, é de outra religião. Vai lá. Vai lá e pergunta para ela quantos telefonemas ela recebeu mandando ela me internar no Galba Veloso. Uma hora conversa com a pastora e com a Karen, que vai vir aí final do ano, se o Senhor se permitir. Conversa com ela. Quantos dias na semana eu chorava? Vou dar um exemplo. Sotelo me conhece, tem um supermercado, ia lá comprar. No dia que ele me viu falando outra língua, começou a zombar de mim, a rir de mim. Porque às vezes vocês falam assim comigo: pastor, eu não quero mais ser do louvor, eu não quero ser mais da dança, não quero fazer mais parte do diaconato. Eu sofri uma perseguição. Você sabe o que é tido como retardado, doido? Para um bairro todo? Você sabe o que é você não ter paz? Ou seja, eu estar sentado normalmente, a pessoa vir de propósito e bater em mim para ver se eu ia falar o português. Você sabe o que é isso? Você não sabe não. Aí eu, como pastor, tenho que ouvir muitos Elias aqui. Eu vou desistir. Porque o pastor me expôs no altar. Rapaz, eu fui exposto, foi dentro do Evangelho Quadrangular, com todos os diretores, me dizendo que eu era capeta, satanás e demônio.
Pastor me expõe. Pastor não poderia falar. Esses dias manifestaram aí. Esse pastor só sabe ferir os irmãos da igreja. Isso não é pastor. Vem pastorear então. Vem conhecer o que Deus tem para a IBTD. Você acha que por causa de uma fala, de uma pessoa que nem é membro da igreja, que se fosse também pouco me importava, eu vou desistir daquilo que Deus propôs para mim? O que Ele propôs para mim, ninguém aqui tem condição de me dar. O que Ele propôs para mim é vida eterna. Não é carro, não é casa, não é esposa, não é mulher, é vida eterna. Eu só quero mostrar a vocês o nível que estão as pessoas quando elas falam assim, vou desistir, e esquecem das outras. Ei, se eu tivesse desistido, como é que estaria hoje a minha filha? Ei pai, ei mãe, ei você que fica cutucando aí no YouTube e que não sabe nada de Deus, você desistiu, você parou, agora fica difamando, fica caluniando. Agora preste atenção na causa que você está causando, influenciando outras pessoas a desistirem. E assim também são vocês, quando vocês falam com uma pessoa, não vai no culto, não vai na intercessão, não participa do trabalho das tribos, está fazendo uma pessoa desistir do projeto de Deus e do plano de Deus. Se eu tivesse desistido, olha como seria a Karen. Se eu tivesse desistido, será que a minha primogênita irmã ia ter recebido Jesus como Salvador? Será que a minha família, que é pai de santo, mãe de santo, teria hoje um número maior de evangelho como teria? Não, porque Deus falou, se você parar, eu paro com a obra lá na sua casa. Será que o meu pai ia acreditar que Jesus verdadeiramente é Deus e não era um Tiradentes? Como hoje ele acredita que Jesus é Deus? Se eu tivesse desistido? Se eu tivesse desistido porventura, será que vocês estariam aqui? Então nós temos que refletir numa decisão que nós queremos tomar, que é a desistência. Pessoas desistindo do relacionamento, desistindo da empresa, desistindo do filho, desistindo da mãe, do pai. Eu não desisto daquilo que Deus me prometeu, irmãos. Eu não sei como a situação na minha casa vai ser resolvida, mas a palavra diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eu não sei o que Deus vai fazer, pastor Tiago, se Ele vai trazer meu pai de volta para minha mãe, se meu pai vai morrer primeiro, se a mulher vai morrer primeiro, eu não sei o que Ele vai fazer, eu sei que a palavra diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eu não abro mão daquilo que Deus me prometeu. Eu não abro mão. Podem me caluniar, pode me difamar, pode orar ao contrário, pode fazer macumba, pode dizer tudo a meu respeito. Mas quando eu for embora, vão dizer, nunca desistiu daquilo que Deus prometeu para ele. Eu estou querendo encorajar você. Aí, eu vou embora. Agora eu vou embora por quê? Porque eu nunca desisti, nunca deixei de acreditar que Deus um dia ia me levar. E Ele vai me levar. Eu sei que Ele vai me levar. O dia e a hora eu não sei, mas que Ele vai me levar, Ele vai. E vocês vão ver. E vocês vão chorar, mas também vocês vão se alegrar, porque vocês vão passar a acreditar que aquilo que Deus fala, Ele cumpre.